Olá, minha gente. Falo a você que faz a diferença ou que pretende fazer a diferença no seu espaço de convivência, que gere contratos e que pode realmente fazer uma diferença para as pessoas que estão à sua volta. Nessa conversa de agora, desse vídeo, a gente vai tratar da questão da transparência, da importância da transparência para a sua gestão e para que você tenha uma confiança, para você adquirir uma confiança maior das pessoas que estão sendo lideradas aí por você. Então vamos lá. Primeiro ponto que você precisa ter consciência é que o morador ele tem direito a ter acesso a informações da gestão, informações da execução, informações em geral. Aqui nós vamos tratar especificamente de questões que envolvem as finanças, porque esse é o nosso objetivo maior no canal. Então, se alguém solicita informações, aí pode ser você também, que eventualmente não é o síndico, mas que de repente quer acompanhar, é um investidor, ou então seu condomínio está com algum problema e você precisa dessas informações, o síndico ele não pode negar. A transparência ela é o pilar da gestão e quem gere recursos de terceiro, ele tem obrigação de prestar contas. Ao final, nós vamos também trazer um resultado de uma situação real que trata desse ponto, para você ver como que você já deve agir num caso como esse. Então, sabendo que o morador tem esse direito legal de ter esses acessos, que no caso o síndico, o gestor, ele tem a obrigação de lhe prestar essas informações, você tem como medida a ser adotada no caso de uma negativa, você deve fazer um e-mail, uma notificação simples, exigindo essas informações dentro de um prazo específico. Na primeira tentativa você pode fazer isso amigavelmente, sem estipular prazo até, mas você já pensa ali que vai demorar ali uns 7 dias, de acordo com o que você está pedindo, você já imagina. Caso você veja que o prazo que você deu era suficiente e que não houve resposta, reafirma a sua posição, manda novo e-mail ou por escrito, uma notificaçãozinha pedindo que essas informações elas sejam franqueadas, aí sim dentro de um determinado prazo que você considera aí razoável. Mas o fato é que você vai ter ali uma resposta, nem que seja para negar. Negar é meio difícil, porque ao negar vai estar, é um tiro no pé. Então, gente, a gente está conversando aqui, nós estamos conversando com pessoas que eventualmente querem chegar lá ou querem fiscalizar. E nesse caso, se ela te der uma resposta dizendo que não, você não vai ter acesso, ou então, sei lá, fala só vai ter acesso se você vier aqui, aí eu vou te mostrar, você tem que estar do meu lado. Hoje em dia nós temos internet, você tem as prestações de contas todas virtualmente disponibilizadas. Quando isso não acontece, já é um problema que deveria ser tratado. Você tem os informativos tudo por e-mail, nada que um PDF não pudesse resolver e você poder fazer essa avaliação. Aliás, o nosso trabalho, basicamente todo ele, a gente atua em qualquer lugar, então a gente só precisa que você nos franqueie o PDF, as informações que você vai nos enviar
E pronto, isso é suficiente. Então, por que isso pode ser feito para um auditor externo e não pode ser feito para você que é morador? Se pergunte. Entende? Então, realmente, quando um síndico age dessa forma, já é um mau sinal. Então, se você vai chegar, você não quer deixar, você não quer sinalizar de uma forma equivocada para as pessoas. Precisa entender que a melhor maneira para não aumentar o nível de risco, para que as pessoas não fiquem mais atentas ainda, é exatamente apresentar as informações que forem requeridas e também oferecer transparência para as pessoas. Tá, e aí você tem a situação de que você faz essa solicitação e vem lá uma resposta que às vezes não era aquela que você esperava. Não cabe aí você entrar nesse embate para só rebater na grosseria também. A orientação, a recomendação que eu daria é para que faça primeiro o levantamento, porque se as respostas vieram de uma forma que talvez assim, a pessoa lá se sentiu afetada e na hora de te responder te deu logo uma resposta meio dura também, foi sarcástico com você. Você, ao invés de responder simplesmente para dar uma resposta ali rapidamente, sem aquele fundamento apropriado, você vai fazer a coisa de uma maneira mais inteligente. Tenha esses valores à sua mão e mais adiante, quando você for responder, aí você pode sim dar aquela resposta à altura. Você vai fazer as suas ponderações para ao final você trazer o que é aquilo que você estava pretendendo, o que aquilo traz de resultado. Aí você vai ter um trabalho interessante, porque nesse caso você vai estar, de certa forma, até mesmo estendendo a mão para quem, na verdade, está te vendo ali como um inimigo. Mas é preciso também que a gente saiba que nem sempre essas respostas virão e às vezes nem mesmo na grosseria. E aí não, às vezes não vale muito esse embate, mas se você tem realmente convicção, se você está vendo que a situação não está legal, aí a sua taxa só está subindo, os valores que você tem visto de gastos, eles estão exorbitantes, porque geralmente tem aquelas divulgações nos boletos de como está sendo os gastos mês a mês. E se você tem essa noção do que está acontecendo, se você está. Nesse caso, a outra alternativa que você teria não há outra senão essa, é que é você buscar uma ação judicial com obrigação de fazer para que esse gestor ele forneça os dados para que você possa fazer essa avaliação. Isso é comum, tá? A gente a gente está tratando de questões aí que são corriqueiras. Sempre acontece esse tipo de problema. Não era para ocorrer, mas é o que temos. Então, o pior dos mundos mesmo é você deixar solto. Deixar à vontade não é alternativa. Não é alternativa, primeiro porque muitos condomínios são maiores do que pequenas prefeituras. Esse pessoal mal intencionado, eles muitas vezes até para eles é até preferível entrar num condomínio do que se candidatar a um parlamento ou qualquer coisa na política, porque lá você pode discordar, você pode achar que está frágil,
Mas lá você tem um sistema de controle, você tem um tribunal de contas, alguém que. A sociedade, algumas pessoas estão lá denunciando, não dá nada, mas uma hora pega. E já nos condomínios, o que, que ocorre? Muitas vezes fica muito à vontade, é o comum também isso, mas fica muito à vontade e para essas pessoas, às vezes vale mais a pena, inclusive, atuar no condomínio, porque o volume de recursos que são trabalhados, muitas vezes ele é considerável e sem transparência, você pode ter certeza que algo de ruim vai ocorrer. Se não ocorrer agora, vai ocorrer em um momento lá na frente. Mas fatalmente vai ocorrer. E quando vocês forem perceber, quando a coletividade vai perceber, já é tarde demais. Então a gente está falando de investimentos de uma vida inteira. Né? Você trabalhou, você comprou um imóvel, você está ali. Então o mínimo que você deve exigir para condomínios, principalmente maiores, é auditoria anual. Então, ter um acompanhamento por meio da coletividade dos moradores e, essa questão de ter aí uma contratação de auditoria externa. É bem importante. Muitos não veem dessa forma, mas querendo ou não, você ter a expectativa de controle, ela sem dúvida nenhuma já gera um certo cuidado por parte daquele que está querendo agir de maneira errônea, né? Para te trazer prejuízo, para trazer prejuízo para o coletivo. Porque é muito fácil, gente. Olha, a gente tem visto situações onde você descobre, quando as pessoas descobrem lá desvios de alta monta, é difícil recuperar o valor todo. Muito difícil. Então, tá atento nesses aspectos. Partindo aí para a parte mais a conclusão aqui da nossa conversa, eu gostaria de mostrar para você aqui um exemplo clássico, prático, de uma ocorrência real. Esse caso ele é verdadeiro e eu vou mostrar a vocês o que após a fiscalização das pessoas ali, o que foi visualizado e por que, nesse caso, o síndico ele até não foi muito receptivo à solicitação e a razão está aqui. Vejam vocês. E então, vou mostrar para vocês aqui. No caso, o trabalhadorzinho está aqui, coitado, ele não tem nada a ver com, não tem relação nenhuma aí, que os culpados aí são outros, tem outro nome no caso. Mas aqui você tinha a quantidade de dias na planilha que estava sendo cotada lá como 34 dias para o mês. A soma, os totais estavam dando erro também. Então, eu vou dar um exemplo. No caso, quando você tinha ali totalizado um valor de 10 mil, por exemplo, ao invés dos 10 mil, aparecia no local da planilha 12 mil. O INSS estava com erro porque você tem uma quantidade X de empregado e quando você chegava na soma desses valores que era para ser reduzidos na planilha, ao invés de você reduzir o total de empregados, não, eles só colocavam o valor para um empregado. Então o INSS, que era o redutor, a partir do empregado do caso, ele tinha valor menor do que o que deveria. Vale transporte e vale alimentação com erro por causa da quantidade de dias que foram adicionados na planilha. E para você ter uma noção, nós estamos em 2025, a planilha de custo, no caso
convenção coletiva prevê um vale transporte, um vale alimentação de R$ 44,30. Então, você multiplica isso pela quantidade, daria ali um valor razoável, que na realidade não é nem somente simplesmente multiplicar o valor pela quantidade de dias, porque você ainda tem a incidência do vale transporte, desculpa, você tem a incidência dos tributos e do lucro, que na verdade quando chega ao final você tem esse valor ainda mais acrescido, entende? E no final a gente também identificou que os custos não renováveis relacionados a tributos que tinham sido incluídos, eles que deveriam ter permanecido somente por até 12 meses, tinha custos renováveis inseridos na planilha que na realidade não deveria estar ali. Então, chegando para a conclusão do que a gente apresentou nesse trabalho, como resultado você tinha ali impropriedades que superaram aqui os R$ 48.000 no período avaliado. Então, você vê aí, pessoal, que realmente o resultado que você pode ter no seu condomínio, no seu espaço de gestão, seja ele qual for, ele pode ser significativo. Então, você provavelmente, em algum momento, pode vir a estar pagando. Na verdade, eu até arrisco dizer que a chance de você estar tendo um contrato desse com um pagamento maior do que o que deveria é muito grande devido à nossa experiência em trabalhos anteriores. Aí eu deixo para que você verifique que existe um poder muito grande nesse tipo de apuração de haveres. Isso aqui faz toda a diferença para quem busca gerir o espaço de terceiro, inclusive levando um custo menor, porque nesse caso aqui você pode levar um custo muito maior do que o que deveria para uma taxa. Então é isso que a gente gostaria de estar mostrando para você e disponibilizando para que você, caso queira, entre em contato e chame a gente que nós vamos apresentar esse mesmo resultado aqui para você. E a gente busca incentivar você também a fazer. E se não puder você mesmo fazer, pode entrar em contato com a gente que a gente faz para você.